Muito bem, pessoal. Então, estamos começando hoje o nosso vídeo. O vídeo que começa, então, eu estou gravando agora, são 10 horas da manhã. Como eu estava no treinamento de estrategista esse final de semana, eu não consegui gravar ontem, que é dia domingo, dia 18, basicamente, digamos assim, o nosso overview da semana, a nossa sobrevoada na semana. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, ver o que eu estou olhando como ativos mais importantes para a semana que está iniciando e o que me interessa realmente, de fato, olhar com mais atenção e quais são os ativos que eu tenho que estar prestando um olho um pouco mais apurado. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, vamos lá. Olha só, a gente tem aqui, vou colocar na tela imediatamente, alguns ativos que me chamam muito a atenção. Primeiro, vamos olhar índice futuro. O índice futuro, que eu entendo que está muito próximo de uma zona de resistência do gráfico semanal. Para mim é bastante nítido isso. A gente observa o índice futuro tocando uma zona de topo anterior. Então, topo, aqui, topo, topo e topo, mostrando então a possibilidade, e o estocástico dentro bastante sobrecomprado, indicando então para mim a possibilidade que vai acontecer algum tipo de recuo, tá? Algum tipo de movimentação de queda pelas próximas semanas. Então, para mim, eu estou esperando que aconteça realmente, nesse movimento, uma sinalização que venha para esta região aqui. Você deve se lembrar de um vídeo que é pré ou pós-fixado, um vídeo que eu fiz no início, final do ano passado, em que eu indicava a possibilidade do mercado fazer um fundo lá pelo dia 29 de março e um topo no dia 16 de junho. 16 de junho que foi sexta-feira e, no meu entendimento, para mim, estamos muito próximos dessa área no tempo de resistência mais importante e, por isso, eu estou muito mais cauteloso na tomada de posições compradoras essa semana. Algumas, inclusive, são posições que eu posso pensar, inclusive, operar na ponta da venda. Já o dólar futuro, que foi onde eu errei feio no início do ano, pensava que o dólar ia dar uma pancada para cima e não foi o que aconteceu. A gente vê o dólar ainda sendo pressionado para baixo, a gente vê o dólar recuando, aproximando-se do fundo prévio estabelecido aqui na região de 4,73, 4,72 e que é a zona principal de suporte para o dólar nesse momento. Então sim, aqui o meu entendimento de movimentação do dólar no início do ano foi equivocado. Ainda assim, eu sei que no período entre maio e junho, o dólar costuma fazer um ponto de inflexão no tempo. Então eu entendo que a gente está próximo de um momento que eventualmente pode se construir como um fundo. Eu não estou muito corajoso para vender aqui no gráfico semanal do dólar nesse ponto. Pelo contrário, dólar a 4,80, dólar 4,73, eu acho interessante ficar atento para possíveis operações de compra. Quando a gente fala de operações em ações especificamente, alguns ativos me chamam muita atenção para essa semana. Um deles é a Cury 3. O mercado já abriu. Esse ativo aqui me interessa de sobremaneira. É um candle pavio, tendência de alta, topos e fundos ascendentes no gráfico semanal. Para mim, o papel está operando no seu topo histórico e movimentando de uma maneira bastante eficiente. Além da Cury 3, CSMG3 é um outro ativo que eu vejo que abriu como um candle pavio. Não teve um gap de alta aqui, então eu não vejo um sinal muito explosivo, mas é uma tendência de alta bastante interessante, a gente está olhando isso. Dentro dessa tendência de alta, a gente percebe que o papel não tem grandes resistências aqui, antes dessa zona mais em cima, bem mais em cima. Deixa eu só uma coisinha aqui. Tá. Deixa eu ver. Tá. E aqui nós temos LogN3, que está bastante interessante também, e JSLG3. JSLG3 me interessa esse ativo também porque fez um candle pavio numa tendência de alta. A gente está vendo isso. Eu gostaria que tivesse aberto dentro de um gap de alta. Não aconteceu o gap de alta. Então eu vou operar isso aqui como se fosse um inside bar. Tem aquele meu vídeo, como é que a gente opera inside bar. Ele está lá disponível, vocês podem dar uma olhada lá no canal. Como operar inside bar. Éden dos traders no gráfico semanal, com candle pavio, com abertura e fechamento próximos da máxima. Para mim, a ruptura de 9 com 0,7 dentro do modelo que eu gosto de operar me traz para dentro do trade. Com o meu wall ficando em 10 com 24 e meu stop ficando em 8 com 49. Estou bastante atento aqui, então, para a JSLG3. MRV3, por sua vez, para mim está muito perto de acionar um ponto de venda. Estou preocupado com esse setor, sim, preocupado com esse ativo, porque a gente está se aproximando de uma zona de resistência. A gente está realmente já bastante sobrecomprado, são várias semanas consecutivas de alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas de alta. Se eu tivesse posicionado, eu estava botando dinheiro no bolso, pelo menos minha realização parcial faz sentido.
E a perda da mínima da semana passada, para mim, pode inclusive acionar, especialmente com esse estocástico lento bastante sobrecomprado, poderia acionar uma ponta de venda ou mesmo de realização de qualquer posição vendida. Outro papel que vai na mesma pegada, Viva 3. Viva 3 toca um topo anterior. Na verdade, o gráfico da Viva 3 está muito parecido com o gráfico do próprio Ibovespa, tá, em que tocou uma zona de resistência de 3 topos prévios aqui no gráfico semanal. Estamos vendo aqui, aqui e aqui. A perda dessa mínima aqui, para mim, fica bem ruim para ficar dentro da Viva 3, possivelmente voltando para a região de 20 com 30, e, portanto, se eu tivesse comprado nesse momento, meus stops ficam imediatamente abaixo de 27,05. De fato, se eu tivesse comprado, eu já estaria realizando parcial algumas posições aqui. Deixa eu colocar o cenário de criptomoedas, só para a gente poder olhar isso juntos. As criptomoedas seguem uma toada ainda com dificuldades devido ao processo da SEC, botando aqui o gráfico semanal, a gente segue ainda em topos e fundos ascendentes no semanal. Semana passada, Ethereum, cota-dólar, Tether, Ethereum tocou um topo anterior rompido e que deve funcionar como uma região de suporte, protegendo essa região especificamente. E aí eu posso pensar aqui, cara, numa eventual ruptura da máxima da semana passada, que seria essa zona que está aqui, como inclusive um ponto de entrada para Ethereum. Eu continuo com um viés extremamente bullish para criptomoedas. Eu não entendo que as criptomoedas vão fazer um desastre, não vejo isso dessa forma, pelo contrário. Para mim, o cenário de criptos é um cenário altista ainda, topos e fundos ascendentes dentro desse canal e com a boa possibilidade, inclusive, de acontecer nas próximas 2 ou 3 semanas um retorno para a região de $2.100. Eu sei que eu estou me arriscando em relação a isso, porque muita gente está pensando justamente o oposto, mas eu não vejo ainda indicativos técnicos para acreditar que o cenário de criptos vai derreter. BTC serve exatamente na mesma pegada, a gente respeitou o topo anterior aqui que havia sido rompido, região de suporte. Se a gente romper a máxima da semana passada, isso dispara a pressão de compra dentro do BTC, empurrando o BTC de novo de volta para uma nova perna de alta. Para mim, o que a gente está vendo basicamente é perna de alta, seguida de perna de baixa, seguida de perna de alta, seguida de perna de baixa e agora o reinício de uma nova perna de alta que deve estar rolando entre, digamos assim, nos próximos poucos dias que a gente tem aí pela frente. Então, para mim, BTC e Ethereum estão ficando cada vez mais atraentes. Eu estou olhando para esse cenário, mesmo com a questão da SEC, sim, mesmo com a questão, digamos assim, da briga que a SEC comprou contra o universo das criptos, sim. Ainda porque eu entendo que a taxa de juros americana tem um bom potencial de recuo. Com o recuo da taxa de juros americana, nós esperamos naturalmente que dinheiro americano, dólares, venham ou para as criptos ou eventualmente venham para os mercados emergentes. Ou mesmo para a renda variável. Quando a gente olha o próprio QQQ lá fora, nós temos o Nasdaq indo na direção do topo anterior, 395 é o alvo, 399 é o alvo do QQQ. Acho pouco provável que o Nasdaq pare de subir antes disso. A gente tem a IQ, que eu gosto muito desse ETF, também indo direto na direção do alvo, tem mais uns 16% de amplitude para chegar ao topo anterior em 33,41. Eu entendo isso aqui como um V15 buscando realmente o alvo lá em cima. Além disso, a gente olha o próprio SPY. Deixa eu botar aqui o SPY. SPY montando um belo movimento de alta. O S&P 500 consegue romper essa região, simplesmente abandona essa zona de resistência que era 430 e agora tem espaço relativamente livre para 480. E lá em 480 a gente pode ter alguma hesitada, alguma dificuldade. Agora você pode me perguntar o seguinte, tá, mas história, maio não era sell in May and go away? Maio não era um mês para sair fora se acontecesse qualquer situação nesse cenário e voltar só em outubro? Usualmente sim, mas não é o que nós estamos vendo nesse momento. Nós estamos vendo, por exemplo, e não foi o que a gente viu no ano passado. Se a gente olhar aqui onde é que estava maio do ano passado, aqui está maio do ano passado, a gente rompeu o topo e continuou subindo até o final do ano, mostrando basicamente um V15. No ano passado não, 2021, perdão. Então, a gente teve uma gazela doida no cio no ano 2021, e é possível que nós estejamos vendo exatamente o mesmo processo no ano 2023, uma gazela doida no cio, até porque é o ano antes da eleição presidencial e naturalmente Biden quer tentar fazer com que a população goste dele, que a população fique amiguinha dele, que as coisas fiquem bonitinhas pro lado dele. Por isso, ele vai estimular a economia ao máximo possível, ele vai gerar a economia ao máximo possível e automaticamente a gente vai estar visualizando um ano comprador para SPY e para QQQ. O dinheiro lá está entrando muito no mercados, nas ações de tecnologia, inteligência artificial, robóticas, mas também em healthcare. A gente está vendo muito dinheiro entrar em healthcare lá nesse momento. É possível, Storm, que com isso, a gente lá subindo, a gente consiga romper essa região?
Cara, até é possível, e sim, eu tô atento em relação a isso. Mesmo assim, eu não acho sensato tomar posições aqui. Eu vou esperar um recuo para depois poder tomar posições. Tem alguns papéis que eu acho que estão começando a ficar cada vez mais atraentes uma compra. Agro 3 é um desses. A gente vê a Agro 3 formando um lindo retângulo. Esse é o retângulo da Agro 3. Tocou a região, rompeu uma cunha descendente para cima. Eu estou só esperando um pullbackzinho da Agro 3 para tomada de posições mais agressivas em Agro 3. Eu também gosto de ABCB4. Para mim, esse ativo está muito bonito. A BCB4, para mim, tem um potencial muito forte de buscar aqui a região dos 22,86. Gosto muito desse papel. SMTA3, nós estamos ligados que está numa boa tendência de alta. E a própria Home 3 também trabalhando um cenário altista. Espero que todos os amigos tenham gostado desse vídeo, dessa sobrevoada rápida. Peço desculpas para vocês, porque realmente eu não consegui fazer esse vídeo no dia de ontem. Eu cheguei em Porto Alegre muito tarde, quase 11 da noite, e daí não deu tempo de fazer o vídeo, mas vai o vídeo para você aí agora. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like, inscreva-se no canal e acompanhe a gente. Todas as semanas tem esse tipo de vídeo aí, falando sobre o mercado e principais ativos. Tudo de bom, um abraço, até mais!